Bem, minha gente, primeiramente, boa noite a todos. Josenilda Lima de Cruz, seja muito bem-vinda. Boa noite. Vamos lá, minha gente, vamos começar mais uma live literária. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Que essa live encontre todos em paz. E é isso, minha gente. Hoje eu trouxe mais uma dica de livro. Primeiramente, gostaria de fazer alguns comunicados. Recentemente eu fui convidado a escrever sobre literatura para TV Panelas. E de bom grado eu aceitei, porque eu acho muito importante o trabalho que a TV Panelas ela vem desempenhando com um jornalismo totalmente imparcial. E eu aceitei logo de pronto, de imediato, a convocação do pessoal da TV Panelas. Conheço o Evandro pessoalmente, não sou amigo dele no sentido de a gente ter uma proximidade, mas sempre tivemos ali um relacionamento muito cortês. E eu aceitei de pronto, né, escrever sobre literatura, tanto para a TV Panelas, vamos dizer assim, na plataforma digital, como em breve eles vão estar imprimindo as revistas da TV Panelas ou o jornal de forma impressa, e vai sair também a coluna sobre literatura. Alguns jornais do Brasil, eles tinham este costume de ter uma coluna especificamente voltada para a literatura. Hoje em dia ainda tem, como o Estado de São Paulo, o jornal, ele tem uma coluna chamada Aliás Literatura ou Aliás Cultura. Varia quando se trata de peças ou cinema, certo? Mas na maioria das vezes é uma coluna que vem muita literatura, só que eles não fazem resenhas de livros, eles comentam sobre livros nessa coluna do Estado de São Paulo. Muito boa, inclusive, gosto muito da coluna, né? E seguindo esse exemplo, a TV Panelas eu acho que é pioneira em querer resgatar esse tipo de coluna, a coluna literária, que era muito comum na Folha de São Paulo, no Estado, no Estadão e outros. Então eu aceitei de pronto escrever sobre literatura, né? E apesar, eu não sou um cara, vamos dizer assim, ligado a nenhum partido político, então minha isenção na participação da TV Panelas é de pronto, porque eu vou escrever sobre literatura, que é um tema universal, é um tema que não tem, vamos dizer assim, uma ideologia política por trás, né? Que eu tenho algum interesse de falar sobre política através da literatura. Não, apesar de eu entender, né, que muitos escritores eram ideólogos políticos. Eu, nesse caso, quando você vai participar de uma empreitada dessa, você vai falar especificamente sobre literatura. Por isso que eu não tenho problema nenhum em escrever para a TV Panela sobre literatura, porque é minha área. É uma coisa que eu gosto de fazer. Já faço, vamos dizer assim, por esporte ou por hobby. Escrevo sobre literatura para mim mesmo. Já mandei o primeiro texto para eles da TV Panelas, o primeiro papo literário. Inclusive, vou sugerir a eles que mantenham o nome Papo Literário, entendeu? O nome da coluna será Papo Literário. E é muito bom, né? Porque eu não estou resenhando o livro, na verdade, para não dar spoiler. Porque para resenhar um livro você tem que dar spoiler. E na verdade eu não vou resenhar o livro. E falarei um pouco sobre a história do livro e um pouco da história do autor. Eu quero fazer um apanhado sobre a obra como um todo, tanto sobre a biografia do autor como a obra. Então, minha gente, para começar a live em si, quero informar isso a vocês, que estarei escrevendo para a TV Panelas sobre literatura, tá bom? E agradeço ao Evandro e a toda a equipe da TV Panelas pelo convite. Está aceito. E outra coisa que eu queria informar a vocês é que nossas lives sobre literatura, ela só vai ter agora uma vez por mês. E eu vou explicar o porquê da live Papo Literário ter uma vez por mês. Por quê, minha gente? Eu indico muitos livros aqui 4 vezes por mês. Então isso não vai dar tempo de você ler o livro. Muitas pessoas não têm o hábito da leitura, né? Então eu preciso dar o tempo de vocês lerem esses livros, até de vocês encontrarem esse livro. Então as lives do Papo Literário acontecerá uma vez por mês, na primeira semana de cada mês. Como essa é a primeira semana do mês de abril,
essa será a primeira live e a próxima live só virá agora no mês de maio, tá bom? Na primeira semana de maio. Para não ficar uma coisa tão pesada, tão cansativa para vocês. Posso fazer outras lives sobre outras coisas? Posso fazer nos domingos. Mas o Papo Literário ele vai ficar especificamente para a primeira semana de cada mês. Onde eu indico o livro, vocês vão procurar esse livro e vou dar o tempo de vocês lerem esse livro, tá bom? E no canal do Movimento Cultural no YouTube, eu vou pedir para vocês que tenham conta no Google. Qualquer pessoa que tenha conta Google, ela pode se inscrever no canal do Movimento no YouTube. Nós precisamos de 1000 inscritos para transmitirmos aulas por lá, para transmitirmos nossas lives através de um canal só, para a gente centralizar tudo em um canal só, tá bom? Então nós precisamos para isso que vocês se inscrevam no canal do YouTube, certo, minha gente? Isso, farei live sobre história. O Pia tá me dando a dica, é muito bom, Pia. Perfeito. Boa noite, Sofia Farias. Perfeito, Pia. Eu posso falar sobre história sim nas outras 3 lives. Na primeira live eu posso falar sobre literatura, na primeira live da primeira semana. E nas outras 3 eu posso falar sobre história. Tá bom? Boa noite, Michel Ferreira. Iralielma Yara Nunes. Acho que ela é a esposa do meu amigo lá da Serra dos Timóteos. Inclusive ele completou anos esses dias aí. Quero mandar um abraço para ele, a esposa e a filha. Boa noite, Michel Ferreira, o grande cara do CEPA aí. Erlane Cavalcante, boa noite. Maria Santos, boa noite. Bem, gente, vamos entrar agora no livro. Trouxe para vocês hoje um calhamaço. Só para quem gosta de ler. Esse livro, ele é para quem gosta de ler. E esse livro é do meu autor favorito ou do meu escritor favorito, Pierre já sabe, Pierre vai matar a charada. Boa noite, Jailson Silva, Jéssica Bezerras, boa noite, sejam todos bem-vindos. Cai aqui um papel, deixa eu pegar aqui, minha gente. O livro que eu trouxe de hoje, ou para hoje, né, na dica de leitura, é um livro sobre, ou melhor, um livro de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Olha aí, minha gente, trouxe hoje o clássico universal, livro indispensável na formação intelectual de qualquer pessoa, da primeira série até o 3º grau, ou seja, a faculdade, a universidade. Os Irmãos Karamazov. Daqui a pouco eu volto aqui na pergunta do Helson. O Helson está dizendo, fala sobre o seu ponto de vista sobre a situação atual focado na história. Vai ser top. Posso fazer uma live com isso, Helson, também. Trouxe hoje para vocês o livro do Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Esse livro, ele é incrível. Faça uma live sobre literatura de cordel. Muito boa ideia também, José Orlando Bernardo. Eu amo cordel, conheço alguns de cor. E podemos fazer sim. Mas a dica de leitura de hoje é um livro do Dostoiévski. Essa aqui é a última obra publicada pelo Dostoiévski. Para quem não conhece o Dostoiévski, eu tenho desse livro aqui, ele é tão bom. Boa noite, Raniel. Olha aí o aniversariante. Feliz aniversário, Raniel. Que Deus te abençoe sempre, meu amigo. Os Irmãos Karamazov, eu tenho 2 versões dele, ou seja, 2 edições de editoras diferentes. Essa aqui é pela editora Martin Clare. Para quem conhece a Martin Clare sabe que os livros dela são muito lindos. Tem um excelente acabamento. Tá vendo? É muito lindo os livros da Martin Clare. A tradução é boa, mas não é das melhores, entendeu? Mas é boa também. Já aqui a editora da editora 144, ou da editora 34, também, na minha opinião, é a melhor tradução. É a da editora 34, tá bom? Ou da editora 134. Esse aqui é o livro de hoje que eu estou indicando para vocês. Um livro do Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Vamos entrar um pouco na vida do autor, minha gente. Quem foi Dostoiévski? Dostoiévski, para alguns, como Nietzsche, grande filósofo alemão, como o grande psicólogo Freud, foi apenas simplesmente o maior escritor que já existiu ou que já viveu
sobre a face da terra. Veja a responsabilidade de você falar sobre um escritor, inclusive, já falei, é o meu escritor favorito, certo? Vão dizer que esta é a obra-prima de Dostoiévski, os irmãos Karamazov, ou Karamazov, como queiram, certo? Vão dizer que essa aqui é a obra-prima dele. Eu discordo um pouco. Entendo que é um livro muito bom, em minha opinião, ele, Crime e Castigo, do Dostoiévski, bem como Os Demônios, são os livros melhores deles. Os Demônios do Dostoiévski não fala nada sobre demônio, tá bom, minha gente? Mas fala sobre muita coisa, sobre a sociedade russa em si. Os demônios. Quem sabe eu não trago os demônios aqui. Mas hoje a dica de leitura é sobre os irmãos Karamazov, do Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, ou Dostoiévski em russo. Dostoiévski ele nasce em Moscou no dia 11 de novembro de 1821. Escorpiano, assim como eu. Né? Ele morre em São Petersburgo em 1881, portanto morre aos 59 anos de idade, o Dostoiévski. Foi casado 2 vezes, o Dostoiévski, e a história do cara é muito pesada, minha gente. A história do cara é muito pesada. Eu já falei um pouco sobre Dostoiévski em outra dica de leitura. Eu indiquei o livro dele aqui, Memórias do Subsolo, que é um livro altamente psicológico do Dostoiévski. Se vocês procurarem no canal do YouTube do Movimento Cultural, vocês vão achar, acho que a Alice postou a live que indiquei, Memórias do Subsolo, ou do Subsolo, onde ele escreve esse livro, o Memórias do Subsolo, no leito de morte da sua primeira esposa. Então é um livro muito psicológico. Esse livro dos irmãos Karamazov, o Dostoiévski, minha gente, vocês precisam entender o seguinte: Dostoiévski, ele teve uma vida muito, muito difícil. Primeiro, o que acontece? O pai de Dostoiévski, ele é médico e ele mora numa fazenda. E o pai dele é assassinado pelos seus próprios trabalhadores. E Dostoiévski estava estudando fora da fazenda do pai dele. E ao saber que o pai dele foi assassinado, ele começou a ter crises de convulsão e epilepsia. Dostoiévski teve ali a primeira crise de epilepsia com a notícia da morte do pai. E aquilo ali bagunçou um pouco a mente dele. E ele ficou um pouco taciturno ali, meditabundo, pensando na vida. Mas ele pega e começa a escrever os primeiros romances. A primeira obra dele que ele escreve são obras que ele não terminou. Mas a que ele terminou é Gente Pobre, ou Pobre Gente, no russo saiu Pobre Gente. William Matar dizendo que precisa de uns 2 meses para ler um livro desse. Acho que 2 semanas. 1 por semana. Então, aí ao saber que o pai morreu, o Dostoiévski tem essa convulsão, né, tem essa epilepsia. Começa ali a sentir problemas de saúde, mas escreve a sua primeira obra. Tem sim, Jean Silva. Você tem livro do J.Q. Chesterton. Tem tem Ortodoxia. Eu tenho muitos livros do Chesterton, deve estar na outra parte. Do Chesterton. Eu gosto muito do Chesterton, apesar das críticas que as pessoas costumam dizer que o Chesterton ele é muito... Como é que eu vou dizer? Ele é muito sarcástico, né, na escrita dele. Né? Mas a principal obra dele é Ortodoxia, certo? Do Chesterton, no caso. Né? Mas depois, quem sabe, eu não faço uma resenha sobre esse livro do Chesterton. Ortodoxia. Tenho também Inocência... eu tenho uma biografia do Chesterton, que é Inocência e Sabedoria, do Chesterton. Livro grande. Pense numa batalha que eu estou tentando confrontar. Para começar, Douglas, você tem que ler. Começar a ler. Não tem outro segredo. Para você ler um livro grande ou um livro com muitas páginas, você tem que começar. E pegar interesse pela história, né? No caso... Eu leio livros com 1000 páginas tranquilamente, sem problema algum. Sem pressa também. O importante é você não ter pressa. Mas voltando à história do Dostoiévski, o Dostoiévski ali ele tem a primeira convulsão e tal, começa a escrever ali. Ele se envolve, Dostoiévski ele se envolve em 1847 com a conspiração. E ali ele é preso. Ele é preso porque ele se envolveu numa conspiração
contra o Nicolau I. O Nicolau I era o czar da época. E o que acontece? Ele é preso e ele é condenado à morte. Ele é mandado por campo de extermínio. Veja o que acontece com Dostoiévski. Para vocês entenderem um pouco da psicologia de escrita do Dostoiévski. Porque geralmente quando se tem um escritor, você tem que entender como ele pensa. Eu vou dar outro exemplo de um escritor também, o Bukowski. O Bukowski ele era um alcoólatra. O Bukowski era um homem, vamos dizer assim, fútil. Mas é um grande escritor. Todo mundo reconhece o valor dele, do Charles Bukowski. Certo? Assim como outros também, porque todos eles passaram por algum trauma, né? E por passar por esses traumas, eles desenvolvem uma escrita muito aguçada, porque eles observam também muito. É o caso do Dostoiévski, que é mandado para um campo de extermínio, onde seria morto. Quando ele vai chegando na hora da execução, o guarda para o fuzil ou a bala, né? Tira a bala e chega uma ordem para cancelar a execução. E a pena de morte dele, ela é transferida para trabalhos forçados na Sibéria. E ali ele passa 5 anos quebrando pedra, minha gente. Veja, ele passa 5 anos preso, depois ele passa 5 anos quebrando pedra, e ali no meio daquela prisão, na Sibéria, ele tá junto com os piores bandidos da Rússia. Ali ele conhece muita gente, muito assassino, ele conhece muito comunista, e ele conhece toda sorte de gente, porque naquela época, lembre-se que já estava se organizando os grupos para formar vamos dizer assim, os bolcheviques na Rússia. Quem estudou história russa sabe do que eu estou falando. Então os bolcheviques que vão sair dali, né, um partido comunista, ou um partido socialista. E aí o Dostoiévski está no meio dessa ebulição política da Rússia, e ele conhece aqueles tipos de pessoas. É tanto que quando você lê o Dostoiévski, você vai ver dentro dos personagens dele embutido as características dessas pessoas, dessas figuras que ele conheceu na prisão. Por isso que os personagens dele, Freud vai dizer que são altamente psicológicos. Porque cada personagem dele ele tem uma escrita livre, certo? Cada personagem pensa por si, e ele embute nesses personagens as características das pessoas que ele conviveu na prisão. Assassinos, homicídios. É tanto que os livros dele, na maioria dos casos, vai tratar justamente disso, do choque com a morte, do choque do assassinato. Vamos dizer assim, como uma sociedade é atingida ou como pensa um psicopata ao cometer um assassinato. Nós vemos isso em Crime e Castigo, né, quando o Raskolnikov vai lá e mata a senhoria dele e a irmã dela, inconsequente para não deixar testemunha, queima o arquivo, né? E ali começa um jogo psicológico em Crime e Castigo. Nos Irmãos Karamazov não é muito diferente, minha gente. Não é muito diferente, é um livro muito rico. Freud vai dizer que é a obra-prima da humanidade. O Freud chega a dizer isso em seus diários e tal, que quando ele tem um contato com Dostoiévski, aquilo ali aguça o sentido de Freud como psicanalista que era. Ele é o pai da psicanálise. Algumas pessoas falam que ele é o pai da psicologia. Ele não é o pai da psicologia, tá bom, minha gente? Ele é o pai da psicanálise. Psicanálise e psicologia são áreas distintas, são coisas diferentes, são próximas, mas são diferentes, tá bom? Algumas pessoas confundem. Psicanálise é uma coisa, psicologia é outra coisa. Ambos estudam um campo igual, só que em termos vamos dizer assim, de taxonomia, de sentido da coisa é diferente. Tá bom? Eu sou tarado por taxonomia, assim como todo brasileiro, né? A gente tem que... no próprio Nietzsche dizia que... Ou melhor, Sócrates dizia que a verdade começa com a definição correta dos termos, né? Então nós temos que definir muito bem as coisas. E nesse livro aqui, Os Irmãos Karamazov, é uma história muito rica. É uma história rica que gira em torno de uma família, vamos dizer assim, tradicional russa. Onde tem 3 filhos e o pai. E quando você vai adentrando na história, você vai encontrar ali um pai altamente depravado, certo? O Fyodor Karamazov, ele dá até o nome do Dostoiévski. Fyodor é o primeiro nome do Dostoiévski, tá bom? E ele vai dar o nome ao pai, personagem, porque ele se identifica com a imagem do pai, o autor, no caso. E acontece que o Fyodor Karamazov é o pai depravado, que casou com a mulher rica da aristocracia. E ninguém sabia, nem o próprio autor, o narrador da história,
Ele narra em terceira pessoa em alguns casos, em outros casos ele dá pensamento próprio ao personagem. Mas o autor ele vai se questionar, mas o que é que aquela mulher viu no Fyodor Karamazov, que é o pai da família, para casar com ele, já que ela era da aristocracia, né? E nisso, da mulher, nasce um filho. O nome dele é Dmitri, ou Mita, como era conhecido, o Mita, ou Mitya, em russo, né? E ali ele vai nascer, o Dmitri vai ser muito mal criado, no sentido de abandono do próprio pai, e a mãe dele termina por fugir com um seminarista, né? Foge com um seminarista, porque não estava feliz no casamento, uma mulher muito bonita, uma mulher rica, da aristocracia. Ela não está feliz com o casamento, ela abandona o filho Dmitri, deixa até o dinheiro dela, a fortuna dela fica para o Fyodor Karamazov, e ela foge com um seminarista pobre, sem dinheiro, né? E depois ela volta doente e morre, certo? Ela volta, morre, e o Dmitri é criado fora por os tios e também por alguns amigos, por alguns padrinhos dele. E depois o Fyodor Karamazov ele casa de novo. Ele engana ali uma menina inocente e tal, tem 2 filhos com ela, que é justamente o Ivan, que pra mim, na minha opinião, que li essa obra mais de 2 vezes, tá bom? Já li essa obra mais 2 vezes. Em minha opinião, o Dmitri, ele é o cara mais inteligente, ou o personagem mais inteligente que o Dostoiévski vai criar. O Dmitri, porque ali, bicho, tem muitos choques psicológicos entre Dmitri e a história em si. E a história, no decorrer vamos dizer assim, do livro, a história dele é praticamente as perguntas que nós temos. Há conflito psicológico, há dúvidas sobre a religião, sobre a existência. É tanto que Freud vai tirar muitas das suas questões psicológicas dos livros de Dostoiévski. Pouca gente sabe, mas as principais teses do Freud principalmente deste livro do Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. E também você vai encontrar o axioma de Nietzsche, certo? A essência de Nietzsche também, em muitos dos seus pensamentos, está também contida nesse livro. Ele mesmo diz isso, Nietzsche, né? E como eu ia falando, ele casa com a segunda esposa. Tem o Dmitri, né, que é a figura mais brilhante de Dostoiévski, em minha opinião, segundo Raskolnikov, de Crime e Castigo. E nasce também o filho mais novo dele, o Alyosha, ou o Ivan, ou melhor, o Alexei. O Ivan é a figura mais brilhante. É que eu estou me enrolando porque os personagens de Dostoiévski é meio confuso, é meio complexo mesmo. O Ivan é o personagem mais brilhante de Dostoiévski. Já o Alexei, que é o Alyosha, como ele é conhecido em russo, ou ele vai receber um pseudônimo assim, Alyosha, que é um diminutivo em russo, ele vai receber esse nome. E ele é o irmão mais novo. Portanto, o Dmitri é o filho primeiro dele, não é irmão, vamos dizer assim, da mesma mãe, né? Só do mesmo pai, no caso do Fyodor Karamazov. E durante a história vai se desenrolando muita coisa. O Alyosha, o Alexei, ele vai para um convento, para um monastério, onde ele encontra o Frei Zosimo. E o Frei Zosimo se torna ali o mentor religioso dele, porque ele desenvolveu dentro dele vamos dizer assim, uma espiritualidade aguçada. Ele tinha várias dúvidas. E o que acontece que deixa esse livro tão bom? O Dmitri entra em conflito com o pai, porque ele acha que ele tem direito à herança da mãe, né? E acha certo, só que tem um problema no meio dessa história. O Dmitri, quando ele estava morando fora em São Petersburgo, ele pedia dinheiro ao pai correntemente, ou seja, várias vezes ele pedia muito dinheiro ao pai, e o pai ia mandando. E quando ele volta, que ele tem a maioridade dele, que ele volta, né? O pai dele disse que ele gastou o dinheiro dele com besteira, com bebida, com mulheres. E é verdade, o Dmitri ele tem esse problema com a bebida e com as mulheres, né? E ele gastou. E quando ele volta para pegar a herança, o pai dele disse que não deve nada para ele, porque já gastou todo o dinheiro. E ali há um conflito entre o pai e ele, certo? No meio desses personagens tem um mordomo também que criou tanto o Alexei, o Alyosha, como criou o outro irmão dele, o Ivan. Só que o Ivan é educado pelas madrinhas, né? Porque também tem as madrinhas do convento que pegam os dois quando eles são pequenos ainda e levam ele para o convento e terminam de criar ele. Só que ela morre. Ela morre e deixa, se eu não me engano, 2.000 rublos para cada um.
E o pai dele vai lá e busca eles porque a mulher morreu e termina de criar eles, tá bom? Junto com esse mordomo. E acontece, minha gente, que nesse conflito entre Dmitri, que você vai lendo, o livro vai decorrendo muita coisa, inclusive tem uma coisa muito interessante nesse livro, que você pode até tentar tirar algumas coisas para sua vida. Por exemplo, tem uma parte que eu tirei, né, que eu fiz uma resenha sobre a doutrina do Frei Zosimo, que eu separei e fiz essa doutrina. Né, do pensamento dele, eu escrevi e deu algumas páginas, ficou muito interessante. Quem sabe se eu não publico aí no Facebook para vocês lerem, é muito interessante. Peguei deste livro aqui e criei, separei a doutrina do Frei Zosimo, que eu achei muito interessante, para uma tirada espiritual, né? E vou pensar se eu vou publicar, tá bom? Eu posso publicar também no Panelas, na TV Panelas. E no meio disso, o Dmitri começa a entrar em conflito com o pai sempre. E há ali uma discussão, um bate-boca, e ele ameaça o pai de morte, o Dmitri, certo? Que é o filho mais velho. O Ivan, que é o mais brilhante, é um pouco mais centrado, é um pouco mais intelectual. Você vai ver que ele vai entrar ali em vários debates. Na Rússia Antiga, minha gente, existia um costume que nós deveríamos ter mais. O costume da Rússia Antiga era as pessoas se reunirem, os intelectuais, para debaterem assuntos da atualidade. Eles se reuniam, por exemplo, num pub. Pub é um bar ou um café, né, que existia na Inglaterra, se chamava pubs. Os pubs eram bares da classe baixa. E eles se reuniam para debater assuntos da atualidade, política, religião, filosofia e etc. Ali tomando uns goróis. Né? E na Rússia existia isso. Eles escreviam ou pensavam alguma teoria e se reuniam para discutir as teorias, cada um apresentava a sua e havia ali um debate sobre determinada teoria. Boa noite, Wellington José. Seja bem-vindo. Rita de Cássia, seja bem-vindo. E a todos que chegaram agora, que eu não pude falar não, porque foi subindo muito rápido. E ali, minha gente, na Rússia, eles debatiam. Então, o Ivan, que era essa figura tão brilhante, ele gostava muito disso. É tanto que eles, durante a confusão, né, o pai dele acha por bem de consultar o Frei Zosimo. Para quê? Para tentar apaziguar ali a família, né, que estava em ebulição, que estava com estava tendo muito conflito entre eles. E eles tiveram a ideia de visitar o irmão mais novo no monastério, em que o irmão mais novo vivia, né, porque estava decidido a ser padre, ou frei, ou monge, né, podemos dizer assim também, porque também tem essa terminologia no catolicismo da época. E lembre-se que na Rússia o que existe é o catolicismo ortodoxo, a Igreja Ortodoxa Russa. É uma entidade separada da Igreja Católica de Roma, tá bom? Na Rússia quem manda é a Igreja Ortodoxa Russa. Uma entidade, eles não são submissos à autoridade papal, tá bom? Tem gente que não sabe, mas é a verdade. É isso, é a única coisa que o comunismo russo não tentou destruir, foi a religião deles, porque não conseguiram. E nisso eles criaram uma igreja totalmente nacionalizada, ou seja, a Igreja Católica Ortodoxa Russa. E ali eles chegam no monastério e começa ali um debate intelectual sobre fé, sobre religião. Né? E é nessa hora ali que o Frei Zosimo ele solta a doutrina dele. E foi dali que eu peguei para escrever sobre. E no meio da história, não vou dar mais spoiler, tá bom? Vocês vão ter que ler porque é muito interessante essa parte dos debates intelectuais entre Ivan, entre o padrinho o vizinho, no caso, que também cuidava dos meninos, que é o Piotr. O Piotr, ele era o vizinho do Fyodor Karamazov. E acontece, minha gente, no meio da trama, que alguém assassina o pai, o Fyodor Karamazov. Ele é assassinado. E com truques de escritas, com truques de retórica, o Dostoiévski vai jogar todas as suspeitas para cima de quem? Do Dmitri, que foi o que ameaçou ele. E ali vai começar uma grande investigação sobre quem matou o Fyodor Karamazov. Eu li esse livro, a última vez que eu li foi o ano passado. Terceira vez que eu li. Só li 3 vezes esse livro. E cada vez que eu leio, eu encontro algo novo, para você ver a profundidade da escrita do Dostoiévski. Meu escritor favorito, amo de paixão. Tem uma foto dele aqui por todo canto aqui, ó. Quem me conhece sabe. Tenho 3, 4 fotos do Dostoiévski. Porque eu gosto de ter essas pessoas. Se vocês veem foto ali no fundo,
Tem o professor Olavo de Carvalho, tem o George Orwell, tem o Lutero, tem o Nietzsche, tem o Charles Darwin, tem o José Bonifácio, que é brasileiro, né, junto com o professor Olavo. Ali eu tenho Einstein, ali eu tenho Freud, ali eu tenho Dostoiévski, ali eu tenho Victor Hugo. Todas essas fotos eu coloco na minha parede para que seja uma inspiração para mim, certo? É como mais ou menos a história do Memento Mori, né? Para lembrar que eu não sou isso tudo, para que ver que esses gênios da humanidade, né, eles me inspiram, né? Que são muito mais do que eu, são muito melhor, por uma forma de não deixar a vaidade subir a cabeça, entende? E o livro, ele vai culminar na descoberta do assassino do Fyodor Karamazov, ou do Karamazov, tá bom? E no final você vai saber quem matou e vai ser uma surpresa muito grande no final do livro. Vai ser muito grande no final do livro essa descoberta. É alguém que ninguém espera. É alguém que ninguém espera. Eu não vou falar mais sobre o livro para que vocês leiam, porque é um livro fundamental para a formação de qualquer intelectual, para você ter um mínimo de conhecimento básico sobre literatura universal. Esse entra na lista dos 100 livros que todo mundo tem que ler antes de morrer. Eu trouxe pelo menos aqui nessas lives que eu faço, pelo menos eu acho que 10 livros eu já trouxe dessa lista, que todo mundo tem que ler antes de morrer. E essa lista vai se atualizando, porque está surgindo muitos livros bons, né? Estão resgatando alguns e por aí vai, minha gente. Então, deixa eu silenciar meu celular aqui, que eu coloquei ele aqui, mas o pessoal está me mandando mensagem. Então, minha gente, mas é isso. O livro do Dostoiévski é fundamental. Eu não vou falar mais sobre o livro, porque senão eu vou dar spoiler e vocês vão acabar por não ler, né? Por saber já o final, e eu não vou falar o final. Só que antes do final, minha gente, existe um jogo altamente psicológico até se chegar no assassino do próprio Fyodor Karamazov. Então, é importantíssimo que vocês leiam essa obra, porque ele cai em vestibular muito. Ele cai muito em concurso público. Esse livro você vai ouvir falar nos círculos literários, tá bom? Porque se vocês... A importância de conhecer os clássicos universais é justamente isso, é porque vai te dar lastro para que você tenha pensamentos mais profundos sobre o nosso cotidiano, sobre a realidade concreta. Boa noite, Elisângela Simões, aí, minha prima, Iranei de França, sejam todos bem-vindos. Estou falando sobre o livro do Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, tá bom? Esse livro da editora Martin Clare, como eu falei, eu gosto muito por conta do material. É excelente, minha gente. Qualidade é fantástica dos livros da Martin Clare. Vem com marcador de página, tá vendo? O próprio do livro, e etc. Por se tratar de uma obra muito importante. E essa edição, ela vem em um volume só. Já essa edição aqui dos Irmãos Karamazov, da editora 34 ou da 44, ela vem em dois volumes, tá bom? Gosto mais desse aqui do que desse. Esse aqui eu tenho um valor sentimental porque eu ganhei de presente do meu irmão Pierre, Logan. Então esse aqui tem um valor sentimental, né? E esse aqui, por conta da tradução, que é muito boa. Amo as traduções da editora 34. Ela tem uma coleção específica para os livros russos, tá bom? Ela tem uma coleção chamada Coleção do Oriente. Coleção da Literatura do Oriente. São todos os livros russos, do Dostoiévski, do Tolstói, inclusive tem livros também, coleções em inglês, né, do Milton, O Paraíso Perdido, que é uma excelente tradução deles. Tem Don Quixote, que é do espanhol Miguel de Cervantes, né, que vou trazer uma resenha literária sobre Don Quixote também, que é um livro essencial, né? E quem tiver alguma pergunta, fica à vontade aí para falar sobre outro autor, talvez que até eu não conheça, né? Eu não sei de tudo, ninguém sabe de tudo, é impossível a gente saber de tudo, né? E eu tenho humildade para pesquisar, se vocês me indicarem, né? Eu só não gosto de autoajuda, gente. Eu só não gosto muito de autoajuda porque eu acho que autoajuda só ajuda quem escreve. Que você compra o livro, dá o dinheiro pro cara e o cara fica rico.
Então ajuda muito quem escreve, né? A autoajuda não ajuda você, porque cada pessoa ela tem um cotidiano, uma vida diferente. Então não existe fórmulas mágicas ou fórmulas prontas para resolver os problemas das pessoas. O que nós mais vemos hoje em dia são, se você pegar uma lista com os livros mais lidos no Brasil, você vai encontrar pelo menos os 20 primeiros ali sendo autoajuda, né? Porque nós vivemos numa sociedade totalmente, vamos dizer assim, destruída de valores morais, de valores intelectuais, né? Hoje em dia se banaliza muito as coisas, a música, a arte, né? Nós estamos aprendendo a amar o feio, como diria o saudoso que morreu agora há pouco, Roger Scruton. Né? Tem até uma piadinha, né? Quem nunca leu Roger Scruton? Então, Roger Scruton ele tem um livro muito bom chamado Beleza. E ele fala um pouco sobre a filosofia da arte. Ele fala um pouco sobre como o feio está corrompendo a sociedade. As pessoas estão aprendendo a admirar o feio, né? Estão perdendo o amor pelo belo. E o Roger Scruton ele discorre sobre isso. Inclusive o Dostoiévski tem muito disso na obra dele também. Porque ele descreve com muita riqueza a sociedade russa daquela época. Ele vai falar muito bem, ou descrever de uma forma muito clara para que você tenha fragmentos, né, para que você monte ali uma ideia sobre o que era a sociedade russa da época, certo? Quando eu comecei a ler Dostoiévski, eu não entendia nada. Eu lia com muita dificuldade, então eu passei a estudar um pouco do russo, do cotidiano russo. Eu passei a entender melhor depois de muito tempo. Ele não é um leitor, assim, ele não é uma leitura, o Dostoiévski não é um escritor muito fácil, no sentido de ser leitura, vamos dizer, é uma leitura gostosa, é uma leitura que quando você está acostumado a ler, você lê com uma certa facilidade, tá bom? Mas para você entender a linha de raciocínio dele, leva um pouquinho de tempo, mas é muito rico. E só porque uma leitura ela é difícil, não quer dizer que não é para você, muito pelo contrário. Você tem que ler. Leia mesmo sem entender, porque o nosso cérebro ele tem a capacidade de armazenar muita coisa no subconsciente. E quando você lê alguma coisa difícil, você tem que ir aumentando assim, o nível de leitura e tal, e tal, e tal. Porque quando você chega em determinado ponto, você começa a reconhecer as coisas difíceis através da literatura que você fez lá atrás. Eu digo isso por experiência própria, tá bom? Ninguém nasce pronto. Gênios não nascem pronto. Entendeu? Tem gente que tem esse estigma de que o gênio nasce pronto. Ah, não, o cara já nasceu gênio ali, ó. Einstein não nasceu gênio, minha gente. Ninguém nasce gênio. O gênio não nasce prontos, né? Com raras exceções. Existem, né, os superdotados que nós sabemos, que nascem prontos, mas também não, eles têm dificuldades em outras áreas. Mas os gênios, eles se aperfeiçoam através da leitura. Para você ter uma ideia, quando você vai pesquisar os principais gênios da humanidade, como Einstein, como o próprio Victor Hugo, como o Dostoiévski, como o Freud, vocês vão ver uma coisa em comum entre todos eles. Eles sempre tiveram uma biblioteca gigante. Eles sempre tiveram contato com a escrita, com os livros. Muitos livros. Então o que tornaram ele daquela forma, o que inspiraram ele, foram outros mortos. Então, eu como conservador que sou, eu muitas vezes consulto os mortos, né? Os escritores que já se foram, para trazer para a nossa sociedade atual, né, um pouco da memória e da experiência dos mortos, que é os escritores que já passaram pela humanidade, desses grandes gênios. Por isso que eu digo para vocês, leiam Dostoiévski. Por exemplo, quando na leitura nós vamos descobrir que antes de existir a internet, muitos escritores como Aldous Huxley, como o próprio George Orwell, né, eles já têm previsto a internet, eles já estão falando sobre coisas que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, o Aldous Huxley, para quem assistiu a live sobre Admirável Mundo Novo, sabe que o Huxley ele já falava sobre os bebês de proveta, não com este nome, com essa terminologia, mas ele já falava sobre a produção de humanos em laboratório. Veja, um livro que foi escrito na década de 30 para 40. Então o Huxley ele já estava muito à frente do seu tempo. Ele já pensava. O George Orwell ele já estava falando sobre os totalitarismos nas ideologias, né? Tanto que ele cunha o termo Grande Irmão ou Big Brother. O Big Brother foi um termo usado pelo George Orwell na obra dele, 1984, onde ele já falava da teletela. O teletela era as câmeras,
Mas ele vai chamar dessa forma porque na época não existia essas câmeras de monitoramento. Ele vai falar sobre isso no livro 1984, vai chamar de teletela, onde o povo ele era controlado, ele era vigiado por essas câmeras para ver o que eles estavam fazendo, eles não tinham privacidade. É tanto que desse nome Big Brother vai nascer o programa Big Brother, que traz justamente essa ideia de que as teletelas estão registrando a vida 24 horas das pessoas que estão trancadas, estão monitorando. Só que esse termo foi cunhado na década de 40. Não existia a internet, né? Não existia, de uma certa forma, vamos dizer assim, tão avançada a televisão, né? O que existia era o rádio. Nós tínhamos o rádio. Então o George Orwell ele vai estar muito tempo à frente do seu tempo, né? A mente dele está muito à frente do seu tempo. Tanto que ele escreve na década de 40 um livro com o nome de 1984, ele prevendo que neste ano iria acontecer todas essas revoluções. E ele errou só o título, né? Mas começa muito antes um pouco. Ali na década de 70 já começa a era da tecnologia, né? Com a ascensão dos computadores e etc. Então a literatura, tudo que acontece na nossa realidade hoje, ela já é prevista na literatura, né? Principalmente na literatura de ficção científica, que as pessoas chamam de ficção científica, até mesmo no realismo fantástico. É exemplo do Gabriel Garcia Marques, com 100 Anos de Solidão, né? E Crônicas de uma Morte Anunciada, também tem muito dessas coisas, né? E a literatura ela vai te dar também uma amplitude no sentido de você descrever a sua realidade. Ela vai dar um poder de observação. Ela vai te dar fragmentos de realidade que você juntando você vai conseguir ver a verdade na sua totalidade. Porque muitas vezes, minha gente, nós vivemos muito enganados. Nós observamos as coisas e descrevemos de uma forma errônea. Por exemplo, quando nós vamos examinar livros que falam sobre o futuro, livros de ficção científica, ou que de alguma forma descrevem um futuro próximo ou longo, né? Como é o exemplo da Bíblia, como eu já falei aqui algumas vezes, a Bíblia já dizia que a Terra era redonda, né? Quando você lê o livro de Jó. No livro de Jó tem 3 passagens que já dizia que a Terra era redonda. A Bíblia já predizia que haveria grandes sinais no céu. O que é que a gente está vendo aí, tudo isso acontecendo hoje? Grandes sinais nos céus, né? Que haveriam grandes guerras, que haveriam pestes, e previu também que o Estado de Israel seria destruído, né? Inclusive, junto com essa destruição viria a destruição do templo. A Bíblia dizia isso. E depois que previu tudo isso, aconteceu, né? Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído. Por isso que existe um relato do 1º e 2º Macabeus, que é justamente na Guerra dos Macabeus. Então a literatura ela já prevê, de alguma forma ela antecipa o futuro. E é você lendo, e é você buscando, e é você examinando, que isso vai criar em você uma consciência. A palavra consciência ela vai te dar um sentido de você estar, vamos dizer assim, você estar vendo a coisa como ela é. Ou seja, você estar consciente quer dizer que você está acordado. Certo? Você estando acordado, você consegue ver as coisas com clareza. Infelizmente, hoje em dia, tudo tenta te manipular. A mídia, vamos dizer, as redes sociais. A rede social, ela quer te manipular, ela quer dizer, ela quer propor ou impor em você a roupa que você deve usar, qual é o celular da moda, né? As novelas, principalmente, elas criam a moda, elas ditam a moda que você vai usar. Então tudo isso, minha gente, influencia você. Porque eu não assisto mais televisão aberta. Eu não assisto televisão aberta. Faz um bom tempo. Não assisto novela, não assisto nada disso. Às vezes, quando tem alguma coisa muito importante acontecendo, é que eu vou ver. Alguém diz, tá passando tal coisa no jornal, eu vou lá e ligo no jornal. Mas eu não assisto nada disso, porque a novela é uma forma de imbecilizar o ser humano. É criar uma realidade alternativa que você gostaria de viver aquilo. A novela ela faz isso. Ela transporta você para um personagem que talvez seria o seu sonho. Exemplo, tem uma cantora na novela super famosa e tal. Talvez aquilo ali fosse o seu objetivo de vida. Certo? Ali tem uma pessoa muito bem sucedida. Talvez aquilo fosse o seu objetivo de vida. E ela transporta você ou ela captura você para aquela realidade alternativa onde você vai ficar focado naquilo. Né?
E é tanto que às vezes você está fazendo uma coisa na sua casa, ou cuidando do seu filho, ou cuidando do seu marido, ou até mesmo na sua igreja, e você está preocupado com a hora da novela, porque a novela já te prendeu. Entende? Então você já é escravo da teletela do Oreo. Ou você já é refém daquilo. Veja como faz sentido pra caramba. Né? E quando você tá ali ligado na televisão, na novela, a mulher tá tomando ali um refrigerante de determinada marca, que isso vai fazer você buscar aquela marca, porque o seu personagem preferido tá fazendo aquilo, tá tomando aquele refrigerante. Você vai ver a pessoa com um celular na novela e você vai querer aquele mesmo celular. É tanto que eles estão embutindo cada vez mais propagandas dentro da novela, porque isso entra na sua memória como uma coisa subliminar, ou seja, escondido. Né? E vai despertar em você aquele desejo de querer aquilo que você não precisa. Muitas vezes você tem um celular bonzinho, eu tenho um celular bonzinho aqui, entendeu? E eu não preciso de outro, mas às vezes a novela vai me incentivar a comprar o que eu não preciso. Por exemplo, eu tenho roupas ali legais que eu gosto do meu estilo de rock and roll e tal, e tal, e tal. Mas só que a novela chega com um casaco de couro, com determinada banda aqui, e vai me incentivar a comprar aquilo que eu não quero. Novelas de literatura, Alice, eu acho importante, mas eu acho mais importante você ler o livro. Porque ao ler o livro você tem uma referência maior e muitas vezes a descrição literária da coisa ela é muito mais rica do que a novela. Porque quando você está... Eu vou explicar uma forma psicológica, certo? Existe um processo usado pelos governos mundiais, isso é geral, não estou falando só do Brasil. Tem uma coisa chamada... que isso é uma coisa que foi planejada, minha gente. O nome disso é engenharia social. Você sabe o que é uma engenharia social? Engenharia social é você impor na sociedade padrões de comportamento idealizado pelo Estado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes para você ir num banco, você tem que pegar uma fila. Para você ir numa lotérica, você tem que pegar uma fila. Né? Para você ir na Avenida Paulista, você tem que pegar um ônibus e seguir uma hora. Então tudo isso, vamos usar o termo Matrix, né? Que para quem vive na cidade grande é Matrix, porque nós vivemos sob o domínio de uma engenharia social. Primeiro, eles impuseram nas pessoas que fumar era legal. Tanto que tinha propaganda de cigarro, né? De cigarro com crianças, com mulheres, modelos lindas e tal, pessoas no carro. Então depois eles viram que isso não atendia ao interesse do Estado. Por quê? Porque o cigarro prejudicava a saúde do cidadão e depois eles teriam que buscar, de certa forma, um atendimento no sistema público de saúde. E por conta disso, eles já disseram que o cigarro não era tão legal, porque o Estado estava gastando com a saúde do cidadão. Né? Ou seja, eles teriam que achar uma forma de dizer assim, pô, o cigarro não é tão legal porque a gente está gastando aqui com isso. Né? E como é que fica a gente aqui com esse dinheiro? Né? Então vamos dizer que o cigarro não é tão legal e vamos super taxar os cigarros. Nos Estados Unidos aconteceu isso. Você compra uma carteira de cigarro que dá para comprar 30 aqui. E isso não é exagero, tá bom, minha gente? Nos Estados Unidos é assim. Você compra uma carteira de cigarro nos Estados Unidos, você compra 30 aqui. Eles colocaram uma carga tributária muito alta no cigarro, né, e fuma quem tem vício. Para eles não interessa, certo? Contanto que não vai usar o sistema de saúde. Que inclusive nos Estados Unidos não é público, tá bom, minha gente? Só para deixar bem claro. Mas é isso, eles tentam padronizar a vida do cidadão de uma forma que eles tenham o domínio completo. Vamos usar o exemplo do coronavírus? Vamos? Vamos. Vamos usar um raciocínio lógico aqui, sem querer desprezar as mortes que estão acontecendo, né? Pelo corona e tal, mas vamos usar aqui vamos dizer assim, vamos fazer uma alegoria aqui sobre o coronavírus. Surge uma doença na China. Em novembro, começa a circular em setembro do ano passado. Já estava circulando na China essa doença. Em novembro, ela é descrita vamos dizer assim, pelo decálogo médico. Né, o decálogo, as 10 leis médicas. Aí chega e eles começam a falar nessa doença. Beleza. Até agora sem pânico. Começa a morrer muita gente e a China começa a esconder as informações. Para que o mundo não entre em alerta. Né? Aí eles vão tratando a doença, vão descobrir, vão tentar entender o que está acontecendo. E acontece que essa doença se espalha pelo mundo inteiro. E o que é que o governo faz? Criam regras para controle social. Regras para controle
vamos dizer assim, e manutenção, né, do comportamento do cidadão comum. Por exemplo, não saia de casa, isso é uma quarentena. Você quer saber uma curiosidade? Você sabe como no nazismo aconteceu esse tipo de controle social? Os nazistas, eles pegaram, fazendo um paralelo entre a história atual e a história passada, os nazistas pegaram e disseram que todos os judeus teriam que ficar em quarentena, porque por ser uma sociedade impura, por ser pessoas impuras, têm que ficar em casa. Por quê? Porque na hora deles perseguirem os judeus e matarem os judeus, eles sabiam exatamente onde encontrar. É tanto que os judeus eram demarcados com uma estrela de Davi, ou com o selo de Salomão no paletó, para se identificar como judeu. Porque na hora de matar os judeus, eles saberiam quem era quem. Na hora de prender, né, para levar para os campos de concentração, que na verdade os campos de concentração são inspirados na tática comunista chamado gulags, que eram os campos de concentração da época do comunismo do Lenin, certo? Inclusive estou lendo um livro sobre isso maravilhoso. E acontece, minha gente, que esses padrões sociais são impostos na sociedade para que eles tenham domínio sobre você, né? E a Bíblia também já predizia isso, tá bom? No livro de Lucas, a partir do capítulo 26. Tem um discurso de Jesus ali muito bonito em que ele fala sobre essas coisas. E acontece que a novela ela tem esse mesmo princípio, o controle social. Ela vender a marca que ela quer, ela fazer você usar o que você não precisa, você gastar o seu dinheiro com coisas fúteis. Por isso que hoje em dia nós somos conhecidos como a sociedade do consumo, ou a sociedade da produção em massa. E a partir da Revolução Industrial isso vai crescendo, né? O consumo. Porque a Revolução Industrial, apesar da crítica marxista comunista, né, dizer que a sociedade de produção ela é ruim, mas é exatamente... Boa noite, Eduardo Oliveira. Mas a sociedade industrial, ou a Revolução Industrial, é justamente o que vai fazer com que se produza muito medicamento em escala gigantesca e que atenda a todo mundo, né? Ou seja, a Revolução Industrial também salvou a humanidade nesse quesito, que se conseguiu produzir muito medicamento, né, para ajudar as pessoas que tinham muitas doenças. Então, a partir disso aí, a sociedade industrial ela vai criar muita coisa boa. Tem seus fatores ruins? Tem. Né? Por exemplo, tiravam a liberdade do trabalhador, que eles tinham que trabalhar até 16 horas por dia, né? Depois houve aquela luta pelo direito trabalhista, super válido. No caso da ideologia socialista, super válida essa luta trabalhista para reduzir a carga horária de trabalho, né? Só que acontece uma coisa que as pessoas não, ou pelo menos as pessoas não conseguem assimilar. O que acontece é que vem as guerras. Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha desafia o mundo, né? E com a morte dos homens na guerra, porque somente homens iam para a guerra conquistar os direitos de todos, lembre-se que as mulheres começaram a ter um dinamismo, a ter um protagonismo. Por quê? Porque não tinha homens que trabalhavam, né, enquanto as mulheres cuidavam do seu filho, porque os homens estavam morrendo na guerra. Então o que acontece? A mulher começa a tomar o lugar do homem. Por quê? Porque ela ia trabalhar, ia pro chão da fábrica trabalhar para sustentar seus filhos. Tinham dupla jornada, como ainda hoje tem, né, a dupla jornada. E ali começa tudo, né? Isso. Aí os padrões, aí já entra nos padrões de beleza, né, Jéssica? Fora que impõe as mulheres a serem perfeitas, com corpo perfeito, e muitas mulheres que não se sentem bem com o seu corpo. Isso, você está falando da novela, da mídia, né? É exatamente isso. A novela ela tenta impor a você um padrão de vida, um padrão de beleza, um padrão de comportamento. Lembre-se do politicamente correto que destruiu, que está conseguindo destruir a família tradicional, né? Lembre-se também que ela tenta impor até o que você deve comer ou não. Por quê? Porque é legal ir comer hambúrguer com sorvete ou com milkshake no fast food, sem contar que faz mal para a saúde, sem contar a carga de sódio que tem nessas comidas, né? Então, minha gente, é tudo uma imposição através da mídia. A mídia de controle social que eu estou falando, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Qual a forma, agora a solução, tá bom? Para terminar a live. Qual a melhor forma de combater essas coisas? Desligue sua televisão, não assista novela. Assista jornal, assista documentário, super válido assistir documentário. Inclusive na Netflix, né, nesses serviços de streaming, tem muitos documentários bons, né? Muito bons. Tem também, a gente tem YouTube para ter aula de qualquer coisa que você queira aprender, você tem o YouTube, né? Você tem outras formas de conhecimento. A televisão, a novela em si, ela emburrece você. No caso que a Alice falou das novelas literárias, eu prefiro os livros.
Nunca as novelas, porque você acaba se apegando mais à figura do ator do que à figura do personagem, entende? Por conta do padrão de beleza que a Jéssica aqui mencionou, por conta do padrão de beleza que é imposto a determinado personagem. E muitas vezes falseando até a própria história literária, como já vi acontecer de várias coisas. Sem falar no BBB. Eu acho o BBB o pior programa da televisão brasileira e da televisão mundial, né? Que esse programa está em escala mundial. O BBB é como se você trancasse todo mundo num zoológico para você ver o comportamento imbecil do ser humano. Mas para isso você não precisa estar assistindo BBB. Para isso você basta ver no trânsito. O cara xingando uma mulher porque ela encostou um pouco no carro dele, né? Para ver o comportamento imbecil do homem, basta você viver no seu cotidiano, que você vai ver cada um mais imbecil do que o outro, né? Não precisa você trancar numa casa, dar de comida do bom e do melhor, né? E ver aqueles imbecis ali interagindo. Isso é coisa de gente imbecil, para imbecilizar você, tá bom? Então pare de assistir essas porcarias, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que pegar e ler. Ler é o que vai te dar o lastro necessário para você ser uma pessoa, para você deixar de ser uma pessoa medíocre, certo? Não que eu esteja chamando você de medíocre, mas medíocre, a palavra medíocre vem de médio. Tudo que é médio, tudo que está na média é medíocre. Se você for procurar num dicionário a palavra medíocre, você vai encontrar justamente essa explicação de que tudo que é médio é medíocre. Então você lendo, você vai sair dessa classificação de mediocridade, dessa situação de mediocridade, e vai subir. Você vai estar acima do que é médio, certo? Você deixou de ser medíocre. Medíocre é baseado nesse padrão de comportamento que nós temos. Veja, o Brasil, ele é o país que mais investe em educação no mundo. Um dos países que mais investe. As pessoas costumam dizer que o Brasil não investe em educação. Minha gente, o Brasil é o país que mais investe em educação no mundo. E nós estamos nos últimos lugares. Qual o problema? É no investimento? Não é no investimento. É na formação. Na formação de baixo. Ou seja, nas crianças ali. Nós temos que investir mais na formação das crianças, certo? Em literatura e tal. Porque esse método que nós vemos usando há muito tempo não está funcionando. Nós estamos tirando as notas mais baixas em matemática, português, nas coisas básicas. Nós somos os piores, certo? E o que é que vai mudar esse quadro? É quando a gente mudar o método de ensino, criar uma pedagogia nova, onde a criança realmente aprenda, certo? Então é isso, minha gente. Desliguem a televisão, parem de assistir novela, parem de também repetir o que vocês ouvem muito, porque tem aquele negócio no Brasil, né, que a gente costuma repetir o que a gente ouve, não o que a gente aprende, não o que a gente sabe, né? Por exemplo, antes de eu falar qualquer coisa, eu pesquiso muito, né? Eu pesquiso muito, eu falo, por exemplo, se eu não souber de um tema, eu não tenho problema nenhum em dizer, eu não domino isso aqui, eu não vou falar sobre isso. Eu não tenho esse problema de falar isso. Eu não sei de tudo, ninguém sabe de tudo, tá bom? E quando a gente não sabe de tudo, a gente busca saber. É tanto que quando alguém vem me trazer uma teoria nova, eu duvido. Eu fico meio estranho, mas eu vou pesquisar depois. Justamente para não incorrer no erro, para não cair nesse erro de falar o que eu não domino. Então eu não tenho problema nenhum em falar dessas coisas, né? E a única forma de você ser um cidadão mais politizado, um cidadão mais inteligente, você sair da média, sair da mediocridade, é você lendo. É você conhecendo os principais autores, os principais livros do mundo, ter lido os livros, né? Porque não adianta você ler uma resenha literária, porque você perde muita coisa. Não adianta você assistir minha live e depois não ler o livro, porque também vai estar perdendo muita coisa boa que o livro tem a passar para você. Que muitas vezes uma parte do livro que não me chama a atenção, que não me salta os olhos, vai chamar a sua atenção e vai te ensinar mais para você do que para mim. Já para mim pode ser outra parte do livro. Então por isso que a leitura ela é tão essencial na vida do ser humano. Eu sempre falo para o meu filho, eu tenho um filho de 10 anos, e eu falo para ele sempre, leia, leia, leia. E ele lê muito bem, graças a Deus ele está sendo bem ensinado pelos professores e tal, inclusive com a influência da mãe e tal. Então eu não tenho o que reclamar dele, porque ele me dá orgulho por conta disso, ele gosta de ler. Ele sabe ler muito bem, apesar de ter 10 anos, já leu muita coisa. Então isso vai fazer toda a diferença no cabedal dele, né, quando ele chegar lá na frente. Tudo isso vai fazer muita diferença. Tá bom, minha gente? Então essa é a minha dica de leitura de hoje. Os irmãos Karamazov do Fyodor Dostoiévski, tá bom? Está disponível na livraria do Movimento Cultural, aí através do blog, com desconto para todo mundo. É um livro que não é muito barato, minha gente, eu vou logo avisando.
ele não é um livro muito barato. Eu quero contar outra coisa aqui. Eu sou uma pessoa baixa renda. Eu deveria receber Bolsa Família e não recebo. Tô brincando. Mas é assim, minha gente. Quando eu era adolescente, eu tinha muita vontade de ler, só que eu não tinha dinheiro para comprar livro. Então eu tinha que escolher entre ir pra festa e gastar 100 conto com uísque, com guaraná, com outra coisa, ou 100 conto para me comprar de livro. Então eu escolhia quem? Os livros. Certo? Em vez de gastar 100 conto de bebida alcoólica, ou de me embriagar, ou de me fazer, de afetar minha saúde com essas coisas, eu preferia comprar livro. Até hoje eu sou um duro na vida porque eu comprei muito livro. Pierre idem. Né? Nós sempre investimos muito em livros. Eu tenho um livro aqui, minha gente, que sai por mais de 400 reais. Eu tenho um livro aqui que ele é tão raro. Eu tenho um livro aqui, eu não vou dizer qual é, porque é meu, que ele custa 1.600 reais. Ele tem 900 páginas. Eu tenho um livro aqui de 1.600 reais. Certo? Jéssica, a gente vende livros sim na Biblioteca do Movimento, no blog. Eu acho que a Alice ela pode colocar aí o link da Biblioteca do Movimento Cultural, porque a gente tem vamos dizer assim, uma parceria com a Amazon, tá bom? E vocês compram com desconto se vocês entrarem lá. Então nós temos essa parceria com a Amazon. E lá vocês ganham desconto na compra desses livros pelo link do Movimento Cultural, tá bom, minha gente? Tá lá no blog do Movimento, a Alice vai colocar aí. É www.movimentocultural.org www.movimentocultural.org. Tá bom? Lá tem a abinha, você entra na aba, lá vai ter biblioteca, livraria do movimento. E lá tem todos os livros que vocês quiserem. Tem 1984, tem Fahrenheit, tem muita coisa no blog. E eu vou estar escrevendo mais no blog do movimento. Eu também vou escrever outras coisas, outros artigos falando sobre muita coisa. E o Helson Saraiva é meu irmão de luta aí, meu irmão de vida que a vida me deu. Ele me deu uma dica muito boa de falar sobre como nós estamos vendo essa realidade daqui. A realidade que nós estamos vivendo, né, vivenciando no dia a dia com esse problema do corona, com outras coisas que virão a acontecer. Então eu vou estruturar muito bem essas próximas lives, porque relembrando que a dica de leitura, ela vai ficar... Falo não, Helson. Esse livro aqui é importante demais para mim. Não posso falar não. Não é uma raridade. E eu vou tentar me inteirar sobre os assuntos do cotidiano para que a gente comente outras lives. Lembrando que a live literária ela vai ficar uma vez por mês, tá bom? Uma vez por mês, sempre na primeira semana do mês, como é este caso. Não irei fazer mais live literária todos os domingos, certo? E repetindo, a TV Panelas me convidou para escrever para a TV Panelas sobre literatura. Estarei com uma coluna chamada Papo Literário na TV Panelas. Inclusive o primeiro artigo já enviei para o Evandro para que ele publicasse na TV Panelas. E vai sair também na edição impressa. Eu recomendo que todos comprem a edição impressa da TV Panelas. Para a gente dar uma força. Não custa muito, minha gente. É barato demais. 10 reais a gente gasta um cafezinho aqui na esquina, é 10 reais, tá bom? Então isso é 10 reais por mês que você vai pagar e você vai ter direito a um monte de coisa, tá bom? Você vai aprender. Gente, o dinheiro mais bem investido que você gasta é com sua autoeducação, com conhecimento, né? Eu digo isso por experiência própria, né? Alguns vão te rotular de doido, né? Porque você está pensando fora da caixinha, né? Mas isso não tem problema, né? Porque Deus usa as coisas doidas para confundir as que não são. E por aí vai. Então muito obrigado a todos, né, por me ouvirem até agora. Fiquem no finalzinho aí com Legião Urbana. E lutemos novamente, até que finalmente cordeiros se transformem em leões. Abraço a todos, fiquem todos com Deus.